e vai terminar muito bem, todo mundo aqui juntinho na vibe mundial. Sejam todos muito bem-vindos ao Batu. Opa, Portal da Cura. Eu sou Patrícia Kovacic e convido vocês a caminhar comigo nessa tarde, de um papo mais leve, um papo mais tranquilo. E hoje eu vou falar até um pouquinho mais de amor, para comemorar juntinho com vocês, queridos ouvintes, o Dia dos Namorados. E para falar deste dia de uma forma diferente do que eu normalmente falo, tem um querido amigo aqui, também terapeuta integrativo, que veio conosco aqui, Felipe Boni. Seja já muito bem-vindo. Desde o começo eu vou colocar o ar da sua graça. Muito obrigado, Paty. Que alegria estar por aqui, que alegria poder participar mais uma vez desse teu programa tão gostoso, tão brilhante, né, em todos os sentidos, nas propostas. Eu estou muito alegre de estar aqui e espero poder contribuir. Justamente. Eu gosto do Fê, como outros convidados que topam o desafio de vir aqui falar dessa trajetória dentro das práticas integrativas e terapias naturais, porque muitas vezes eu trago temas que a gente chama de tabu, né? Eu trago temas que a gente tenta conversar de uma forma mais leve, o que sabemos que na rotina do dia a dia, na rotina das relações, não é tão leve assim, né? A própria bandeira que eu trago aqui todos os sábados, que é a bandeira do câncer, a qual eu consigo trabalhar com mais tranquilidade, né, e com mais resultado e saúde através do método Kovacic, é uma bandeira que a gente vem dia após dia trabalhando e conversando. Eu brinco, às vezes é a mesma conversa de formas diferentes, em línguas diferentes, para ir tocando o coração de cada pessoa, para elas perceberem que existem caminhos que podem ressoar a verdade, que existem caminhos que podem fazer você percorrer de forma distinta a caminho do seu objetivo. E aqui eu falo que é harmonia, é saúde, é qualidade de vida. Mas para isso, ouvintes, precisamos ter coragem, né? Para isso, a gente tem que enfrentar a barreira do medo. E o medo tem várias origens e uma delas hoje quero conversar com vocês neste dia especial, que muitos comemoram o amor romântico. Nós queríamos aqui, eu e Felipe, falar sobre o amor próprio. Então, o amor que devemos cultivar conosco, né? Para transpor tantas barreiras e viver o que nós podemos dizer que é o nosso potencial pleno, né? A nossa pura essência. Hoje a gente vai falar sobre rejeição. É um tema que bateu aqui no nosso coração essa semana e eu achei interessante, porque ano passado, quando eu estava aqui comemorando com vocês, meus amados ouvintes, o Dia dos Namorados, eu pude trazer um casal maravilhoso. E aí eu já deixo o convite para vocês reverem essa entrevista no meu canal do YouTube, Paty Kovacic. Mônica e Ricardo, se estiverem me ouvindo, mando um beijo para vocês. Foi um casal incrível que venceram juntos uma trajetória de câncer. E após disso, seguiram construindo a família deles, tem ali os filhos, e uma vida muito plena, aí, completando os 10 anos dessa vitória, e vieram dividir, né, o caminho que eles percorreram juntos, e a gente pensa, poxa, incrível, né? Eles venceram um câncer. E eles vieram, na verdade, aqui falar mais do que a vitória de um câncer, né? Que a gente sabe que é importante, agressivo, mas eles vieram contar como foi importante eles descobrirem o amor entre eles, né? Descobrir o respeito, esse reconhecimento. E eu acho que o mais gostoso é isso, né? Quando você alcançar o que muitos procuram hoje no Instagram e no Facebook, né, Fê? Que é esse amor romântico. Eu acho que o mais importante antes disso é você encontrar o que de fato você precisa, né? É entender, né? O que a Paty Kovacic sente, né? O que a Paty Kovacic é, né? O que a Paty Kovacic precisa, né? Eu preciso amar, né? Eu não preciso de outra pessoa. A partir do momento que eu me amo, eu consigo amar outra pessoa. E a rejeição, Fê, é um assunto importante pessoalmente. E é por isso, ouvintes, que eu peço licença e com carinho, mais uma vez, trago aqui para vocês. Porque quando eu percebi que eu vivia traços disso, sem saber qual era o nome disso, eu me vi num looping de acontecimentos e eventos na minha vida pessoal que não permitiam que eu florescesse, né? E aqui eu gosto tanto de falar, né, de flores e florir. E não tinha uma florzinha no meu jardim, mas eu estava ali vivendo uma vida que é normal a todos, né? Então foi muito gostoso quando eu comecei a reconhecer esses traços e ver o quanto viver e cultivar essa rejeição, né, fazia com que o medo ganhava espaço e criava bloqueios, né? Então fazia com que minha vida não fluísse. Exigiu coragem, porque dói um bocado, né, Fê? Super. Mas aí, anos depois, eu tô aqui, né? Feliz pra caramba, no sentido de me descobrindo, né? Me desenvolvendo.
podendo cultivar esse espaço e com toda a minha vulnerabilidade e coração aberto, eu falo para vocês o como é gostoso todo sábado poder aprender com vocês aqui e todo dia aprender comigo mesmo em casa, né, com as pequenas relações. E hoje poder amar novamente, da forma romântica que eu tanto brinquei. Mas que nada seria, ou que não existiria, se a Paty Kovacic não estivesse aqui brilhando e falando com vocês hoje. Então, convido todos vocês que estão aí juntinhos comigo, né, a acompanhar esse papo aqui com Felipe Boni, entender quais seriam as origens desse sentimento rejeição. E se a gente consegue, como a gente consegue mudar esse padrão de sentir ou de comportamento, até que eu possa chamar assim. Não sei, Fê, você vai me corrigir. Antes do Fê começar a explorar um pouco mais esse caminho, depois que eu abrir meu coraçãozinho, e ele vai abrir o dele, eu quero convidar vocês para acessar o meu canal do YouTube, mais uma vez, Paty Kovacic. Eu estou no Instagram, quem segue aqui, tem uma galerinha online, quem me segue sabe que eu respondo, eu mando emoji, mando foto, mando link. Espero vocês também se conectarem comigo durante a semana no meu WhatsApp, mande sugestões, tá bom? Mande as críticas, eu escuto, eu respondo. Vou mandar aqui um beijinho para a galerinha que está aqui online. Regina, que é um dos presentes aqui que eu ganhei este ano. Amir, Glauco, a Regila, Gláucia, Maria, todo mundo, obrigado. O pessoal que também que está conectado no Facebook da Vibe Mundial, tá? Siga aí conectados, mande aqui as perguntas. O meu WhatsApp, então, é 11 95595 5465. Então, é 11 95595 5465. O telefone da Vibe Mundial para você participar aqui conosco ao vivo na segunda parte do programa. Anota já, também é de 11 31710221 e 32624490. O site da Associação Estevão e Maria Kovacic, que é essa associação maravilhosa que leva a todos os pacientes portadores de câncer ou todos os familiares que buscam um caminho para os seus entes queridos, essa solução incrível, esse tratamento maravilhoso desenvolvido e entregue à humanidade por Estevão Kovacic, que carinhosamente chamamos de Método Kovacic, há 60 anos no Brasil e há 14 anos no mundo, é www.aemk.org.br. Então, sejam muito bem-vindos, espero vocês. E agora eu vou dar aqui a voz ao querido Felipe Boni, para ele também contar um pouquinho mais sobre isso. Então, Fê, rejeição, hein? Quais são as origens? Como que a gente pode mudar isso, né? Como a gente pode se libertar disso? E tudo que ela traz junto, né? Bom, Paty, isso é um tema delicado, né? Ele toca a vida de tantas pessoas. E eu, obviamente, não posso me furtar de dizer que eu também passei por isso por muitos anos da minha vida. De vez em quando ainda caio nesse buraco existencial, né? Num lugar onde você se sente, talvez, não visto, não contemplado pelo outro ou algo do tipo. E é interessante porque na minha vida eu aprendi a me observar e fui aprendendo, muitas vezes, aos trancos e barrancos, a me amar. A rejeição ela tem uma base muito fundamentada na falta do amor próprio. E aí eu queria fazer um parêntese específico nessa palavra que é a falta. Quando a gente fala em rejeição, a base da rejeição ela não poderia existir se não houvesse uma coisa chamada falta, né? E quando você está completo, quando você está pleno, quando você realmente está dentro do seu melhor, dentro da sua grandeza, de tudo aquilo que você não existe como você entrar nessa energia da rejeição. Se o ouvinte aí, a ouvinte, né, que estiver aí com a gente, parar para fazer uma reflexão rápida e se lembrar daquele momento de vida onde estava pleno, onde estava sorridente, onde estava feliz, onde estava, sabe, realmente numa energia muito poderosa, você vai perceber que essa energia da rejeição não chegou nem perto, né? Então a rejeição ela bate muito no momento onde você não se sente pleno, onde você esquece que você existe, onde você esquece que você está no seu lugar. E aí eu gostei de uma coisa que você falou no começo da sua fala.
Você trouxe uma palavra, né? A ousadia, a coragem. Na verdade, você falou em coragem. É que quando você falou em coragem, eu automaticamente lembrei da palavra ousadia. Mas eu penso e sinto muito como ousadia. Na verdade, estar aqui hoje é isso, é um ato. É um ato de ousadia, exatamente. Às vezes as pessoas que estão do lado de lá pensam assim, nossa, mas como é fácil, né? Eles irem lá e falar dessas coisas. Então, não é tão fácil assim. A gente também precisa ter a coragem de se jogar na arena da vida, né? E ter essa coragem de poder falar sobre assuntos e se permitir entrar nas questões. Mas eu acho que um ponto importante para a rejeição, Paty, é entender que para que você possa começar a se libertar desse lugar, você precisa entrar numa vulnerabilidade de poder realmente se olhar como nunca antes talvez você tenha se permitido. Quando você começa a realmente se olhar e se apreciar e entrar nesse lugar do auto-amor, e que não é um auto-amor da positividade tóxica que muitas vezes a gente vê na internet, né? Que é uma coisa chata, mas é o lugar onde você realmente pode se olhar, se apreciar e falar assim, puxa, que legal que é estar comigo. Né? A base da rejeição, se a gente for ver, ela vem muito na questão de uma projeção que a gente tem em relação à existência, em relação às outras pessoas. É como se a gente olhasse para o outro e jogasse para o outro uma responsabilidade que não é do outro. É nossa. E quando a gente toma isso de volta, e aí você toma o seu poder. Quando você toma o seu poder, essa sementinha, né, da toxicidade, que gera esse sentimento, ela ganha menos força do que normalmente ela acaba tendo. Então, eu acho que a grande chavinha, né, para a gente começar essa conversa aqui hoje, claro, é se amar. A gente está falando do Dia dos Namorados, né? Hoje é um dia tão celebrativo, tem tantos casais aí celebrando, mas quem está solteiro celebra o fato da existência, celebra o fato de você estar com você, de você se amar. Já é um bom começo. Justamente, é fantástico. Bom, até ano passado, todo Dia dos Namorados era encontro com as minhas amigas, né? E hoje elas estarão todas juntinhas lá. E é gostoso você celebrar isso. Por isso que eu brinquei do amor romântico, né? E do amor, né? Então, eu acho que para quem almeja, de fato, alcançar esse amor romântico, precisa, sim, mais do que nunca, conseguir esse momento que você falou consigo mesmo. E aí eu até complemento com uma palavra. É gostoso quando você consegue, além desses momentos de plenitude na vida, como você falou, né? Lembra de um momento que você estava muito feliz? Lá não tinha rejeição, lá não tinha ofensa, lá não tinha julgamento, lá não tinha nada que te bloqueasse, né? Então, quando eu penso em momentos de plenitude, como eu penso no momento que eu estou agora vivendo, de uma forma bem diferente, mas eu me vejo sozinha e me sinto muito bem quando eu estou sozinha na minha casa, arrumando as minhas coisas. Eu tenho prazer em fazer pequenas coisas para mim. E eu acho que quando eu tenho esse prazer de fazer para mim, é tão gostoso porque é como se eu me amasse, né? E aí, fazer para o outro fica muito gostoso, né? E é claro que na minha natureza, Fê, para quem acompanha, eu já tenho uma facilidade grande, né, empática, de compaixão, de dividir e compartilhar isso. Então, por muito tempo, em rota de fuga, que hoje eu brinco, eu usei essa minha facilidade de estar com o outro, de compartilhar momentos meus, para que eu não olhasse para essas lacunas, para esses gaps, que era onde eu me encontrava assim. Me encontrava, né, mais fragilizada, então a gente falou de vulnerabilidade, mas às vezes é uma escolha você se colocar vulnerável para conseguir transmutar, né, mudar aquela situação. Mas muitas vezes eu me via, Fê, em situação que realmente eu fugia de enfrentar algo que iria me dar esse trabalho, que exigia coragem, e aí eu deixava de viver aquilo que eu poderia viver por medo, por tudo que eu teria que enfrentar. E aí eu usei até uma frase que a gente falou mais cedo para divulgar o programa hoje, né? E se você quiser repetir essa frase do Freud, manda ver e segue aí o papo. Não, é interessante. Você sabe que eu estava pensando justamente nessa questão, né? Então, compartilhe com os nossos ouvintes essa frase. Agora, o Freud, ele, célebre, né? O pai da psicanálise, ele costumava dizer o seguinte, quando a dor for maior do que o medo de mudar, a mudança acontece. Ou seja, para que você possa mudar qualquer coisa, para que você possa transformar qualquer coisa na sua vida, você precisa
digamos assim, a dor ela tem que superar o medo de mudar. Ou então você não tem que ter o medo de mudar, né? Porque aí se você não tem o medo de mudar, você também não precisa da dor. Mas se você tem uma dor, por exemplo, a rejeição, você só vai conseguir realmente virar essa chave na sua vida no momento em que esse medo de mudar for menor do que essa dor. Aí você consegue seguir em frente. Uhum. Eu acho interessante pensar que assim, a rejeição é uma dor, né? Quando eu me sinto rejeitado, quando eu acho que alguém deixou de me dar aquilo que eu esperava, né, que o outro poderia me dar, seja atenção, seja carinho, seja amor, seja validação, o que quer que seja, eu me sinto mal com aquilo. Mas tem uma coisa que a gente fala muito na psicanálise, e eu faço formação em psicanálise, né, então é uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte, tem um prazer por trás disso. Então, qual é o prazer que normalmente a gente está alimentando para sustentar essa dor na nossa vida? Porque se você for pensar nas pessoas que normalmente se sentem rejeitados, né, as pessoas que alimentam esse sentimento, elas alimentam mesmo. Existe uma necessidade de sustentar isso na existência. Então, qual é o prazer que está envolvido nesse lugar onde você está na dor, mas continua querendo estar na dor? Isso é um ponto de partida muito interessante para que você comece a desmontar esse mecanismo da rejeição. Entender que... Então, quando você fala de prazer, de sustentar aquela situação, é muito mais do que a comodidade de simplesmente não gerar uma mudança. Então, preguiça do trabalho que geraria uma mudança. Você está falando que é um sentimento que alimenta a pessoa, então rege a vida daquela pessoa. Então, em que momento que esse comportamento, né, iniciou? Como que foi formado isso? E talvez volta naquela pergunta que eu falei, qual que é a origem da rejeição? Qual que é a origem disso? Tem uma coisa interessante que é o seguinte... Porque é muito louco. Então, a pessoa faz isso gradualmente a vida inteira e vai só se tornando mais perfeita a forma com que ela vai, né? Como eu falo, sutilmente, né? Envolvendo as pessoas nas situações e criando os eventos para ir sustentando a situação. Tem uma coisa... Tô reflexiva agora com isso. Vai ter que responder a mim e a todos, hein, Doni? Vamos nessa. No que eu puder, né, contribuir, eu tô aqui. Porque eu começo a imaginar a pessoa criando situações para alimentar isso. Exatamente. Então, não criar situações envolve outras pessoas nessa trama mental, né? O início disso tudo, tem uma coisa que eu gosto muito, que é um termo, né, da psicologia, enfim, que chama síndrome do amor negativo. Já ouviu falar nisso? Olha que coisa... Conte-nos. Forte. Uhum. O que é a síndrome do amor negativo? Assim, basicamente, né, para não ficar aqui teorizando, nem ser muito especialista, é o seguinte, quando você é pequeno, você recebe a atenção daquelas pessoas que te criaram, seja o seu pai, a sua mãe, os seus avós, enfim, quem ficou mais tempo com você na sua vida. Isso até os 7 anos, principalmente, que é aquela fase da primeira infância, né, que é muito importante. Uhum. Daí o que acontece? Uma criança, tudo que ela recebe do pai ou daquela pessoa que cuidou dela, ela entende como amor. Então, se ela recebeu carinho, afeto, né, afagos e um monte de outras coisas, ela entende isso como amor. Mas se ela receber palmadas, críticas e outros tipos de coisas, ela também vai entender isso como amor. E como a criança não tem esse filtro para entender e lidar com essas emoções, com esses sentimentos, ela leva isso para a fase adulta. Então, ela vai replicar isso na fase adulta de uma forma automatizada e não percebe. E é aí que a gente fica nesse looping de vida, onde você fica replicando a dor. Deu para entender? Deu. Como é que funciona? O mecanismo é ardiloso e ele é simples então, ao mesmo tempo. Pensando assim, num exemplo, né? De um cenário negativo. Então, se os meus pais foram muito rígidos comigo, né? Só que eu tenho a referência disso como a proteção, educação, então o amor, né? Eu tenho uma tendência a ser rígida nos meus relacionamentos à frente. Sim, você vai ter uma tendência de ou de ser rígidas ou de buscar relacionamentos rigidez nas minhas relações. Rígidos, exatamente. Rigidez, eu quero dizer, não flexibilidade. Pessoas que sejam tão rígidas quanto para continuar me tratando como meu pai e minha mãe me tratariam, por exemplo. Exatamente, porque a criança é muito simples. Tudo que ela recebe, ela entende como amor. É simples assim. Uhum. Ela não tem filtro para falar assim, isso é bom, isso não é. Depois dos 7 anos, né, por volta dessa época, você começa a realmente entender as coisas. Mas até lá, você não tem essa clareza. Então, por exemplo, minha filha, que tem 2 anos de idade, tudo que ela está recebendo
da gente que cria, né? Eu, minha mulher, enfim, que nós a criamos, ela entende como amor. E aí ela vai buscar isso de novo. Uhum. Então é isso que começa a criar um certo distanciamento, né? De repente, isso explica por que você fica apegado na dor. Por que você tem esse prazer na dor? Na verdade, você foi criado também na dor. Uhum. A gente é criado no amor, mas a gente também é criado através da dor. Porque quando você toma quando os seus pais vão lá e te invalidam e dizem para você, não faz isso, e vai dormir, e engole o choro, e algo do tipo, o que acontece? Você registra essa informação e depois vai buscar isso na vida adulta. E aí você não sabe por que você está fazendo o que você faz. Claro. Você simplesmente faz. Exatamente, você simplesmente faz. Tem coisas que vão ser muito simples, vão ser leves, não vai pegar para você na vida adulta, mas aquilo que foi mais insistente, que aconteceu repetidamente na tua fase, na tua infância, isso vai ficar com você e às vezes você não consegue se libertar desse negócio. Sabe que eu estou pensando aqui, Fê, num discurso que é super recorrente entre muitas pessoas que me procuram, mas entre minhas amigas, que eu posso expor elas, porque eu também vivi, de certa forma, isso. Eu sempre que eu me relaciono com alguém, sempre é o mesmo tipo de relacionamento. A pessoa sempre se mostra igual. Mas eu também não estou sendo diferente, né? E aí agora você me dá uma resposta, Fê, que eu procuro um padrão de relacionamento que alimenta algo que eu já estou condicionada. Mesmo que seja dor, mesmo que seja desagradável. Mas eu estou procurando alguma coisa que eu já sei como funciona dentro de mim. E como que eu faço para gerar essa mudança, hein? Então... Haja sangue aí, né? Tem que sangrar muito, tem que doer demais. Eis a grande questão, Pátia, porque... É o seguinte, a gente fica, aspas, né, viciado, condicionado naquilo. Então, se você foi condicionado no padrão da dor, você vai buscar essa dor, você vai buscar repetir isso na sua vida. E às vezes você fala, mas eu não sei por que eu estou fazendo isso, né? Agora, como é que você começa a mudar? Eu, particularmente, acredito numa coisa que eu falo direto e reto para as pessoas que passam comigo, né, as pessoas que eu atendo, que é o seguinte, 50% da transformação é você tomar consciência. O simples fato da gente estar expondo esse assunto aqui hoje, da gente estar trazendo à luz essa questão, já faz com que muitos mecanismos internos comecem a se mover em todas as pessoas que estão ouvindo. E eu tenho certeza absoluta disso que eu estou falando. Porque se você toma consciência de uma coisa, você já começa a ter mais clareza e mais facilidade para lidar com aquilo no dia a dia. Para poder, inclusive, se propor uma nova forma, né, de ser. Um novo formato de viver, exatamente. Né? E o convite que eu fiz mais cedo, Fê, é para tentar trazer essa reflexão, e aqui você explica, né, que realmente vai gerar alguma mudança a quem escutar essa conversa hoje, com certeza, e assim Deus permita, mas o que eu desejo é que as pessoas, nesse novo formato, procurem uma forma mais leve de viver, né? Eu citei algumas coisas além da rejeição, falei de ofensa, eu falei de julgamento, né? E algumas outras coisas que eu poderia falar sobre, sei lá, agressões e abusos morais de várias formas. Então, viver menos tudo isso, né? Consigo, e aí, consequentemente, você vai conseguir também espelhar isso nos outros. E aí, sobre espelhar, eu queria falar um pouco mais sobre esse espelhar nos outros, como funciona esse processo, mas eu desejo muito isso, na verdade, Fê. Quando eu brinquei que eu abri meu coração, mas de fato eu abri meu coração, quando eu comecei a perceber a presença desses sinais, e você aí também falou que viveu isso lá atrás, eu percebi que minha vida estava deixando de fluir, porque ela sempre fluiu, né? Eu sempre fui muito próspero, eu sempre consegui realizar muita coisa, mas eu comecei a desacelerar esse processo, começou a mudar o cenário, mudar as cores. E eu comecei a perceber que estava muito vinculado a esse fato, né? E eu falei, não é possível. O que aconteceu? Nada mudou na minha vida? Mas não. Na verdade, justamente por nada ter mudado. Por muito tempo, né, na nossa adolescência, na juventude, a gente acredita tanta coisa, a gente tem tanta força e a gente vive na porrada, né, Fê? E tem uma hora que a gente cansa dessa porrada. E a gente vê que, na verdade, quanto mais você vai para aquilo que está te batendo com força, mais vai doer, né? Mais vai te pegar. E aí, quando eu percebi que todo esse movimento contra que estava fazendo a minha vida, então, parar de fluir, vinha, né, da minha própria pessoa, vinha realmente dessa resistência de não parar e tomar essa consciência que você falou, foi bem transformador. É um processo que
que é lento, que é doloroso, mas aí eu até aproveito para falar que as práticas integrativas, e é por isso que eu tenho aqui essa bandeira, eu me sinto muito à vontade de trazer profissionais e tantas práticas, elas me apoiaram muito, assim, em toda essa trajetória. Então, ali eu já tinha a acupuntura yoga e a respiração consciente. E por ali eu comecei a caminhar entre outras práticas que traziam para minha consciência, né, os questionamentos ou as respostas, porque às vezes a gente espera a resposta diferente, um comportamento diferente, mas a gente não faz uma pergunta diferente, né, Fê? Uhum. A gente espera um resultado diferente, mas a gente não percorre um caminho diferente. E as práticas foram incríveis, as técnicas energéticas ajudaram muito a abrir a minha mente, né, a trazer novos conceitos, novos comportamentos. Então, eu sempre falo, sei lá, barra de axis em um momento, Theta Healing, né, em outro momento, cristais radiônicos em uma hora, radiestesia sempre me ajudou. Então, eu vou citar só alguns nomes aqui, porque, lógico que tomar consciência é super importante. E, às vezes, como o Fê falou, a gente está tão condicionado há tanto tempo que leva tempo para se tomar essa consciência, é doloroso e você precisa de uma força para você sair disso, né? E aí a gente procura um amparo em alguns caminhos que são mais sutis. Sim, sim. Como eu falei, 50% da transformação é consciência. Agora, tem os outros 50%. Os outros 50% é você agir, é você realmente atuar em prol dessa transformação. Eu, particularmente, por exemplo, como médico da alma, né, que é o que da medicina da alma que eu pratico... Ai, eu até esqueci de te apresentar. Não tem problema, assim, tá poxa. tudo certo. Mas dentro da medicina da alma, o que eu faço? Eu navego no inconsciente do outro. Então, eu percebo aquilo que não está aparente e vou auxiliar o outro, na verdade, a mudar pequenos mecanismos internos. Porque são esses mecanismos internos que te impedem de você dar esse passo para frente. Mas eu acho que uma coisa que eu queria ressaltar aqui, dentro dessa linha das projeções e tudo mais, é que é o seguinte, o que impede, na verdade, muitas vezes a pessoa de mudar? Justamente o medo da mudança. Esse medo de se transformar. E aí que eu vou te segurar, Fê, para Beleza. terminar essa primeira parte, a gente volta falando desse medo, a gente volta falando sobre essa questão de projeções e quais são esses mecanismos para ajudar o pessoal a mudar esse comportamento. Aqui, então, termina a primeira parte do programa Portal da Cura. Então, quem está me acompanhando, vai lá, corre no banheiro, pega o chá, pega o cafezinho e volte aí em 5 minutinhos, que a gente vai continuar esse papo com Felipe Boni e Paty Kovacic. Até já! Boa tarde, flores dessa linda tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Portal da Cura. Sou Patrícia Kovacic. Fico muito feliz e honrada com a sua presença, com a sua conexão aqui nas ondas da Vibe Mundial. Esqueci de mandar um abraço pro meu querido Doni, que está aqui me ajudando na técnica hoje, ajudando com a sua competência e sorriso e comemorando comigo aqui e com vocês, queridos ouvintes, o Dia dos Namorados. E para falar um pouco melhor sobre isso, né, os sentimentos, né, que às vezes nos impede de viver esse amor romântico, eu trouxe aqui um colega, terapeuta integrativo e que é conhecido como médico da alma, Felipe Boni, que falou super, super bem, de uma forma muito, muito clara sobre o sentimento de rejeição na primeira parte do programa. E aí vocês falam, nossa, Paty, você sempre fala de amor, né? Fala de coisas mais leves, mas eu também sempre trago alguns assuntos para quebrar o tabu ou quebrar essa parte mais pesada de conversar sobre eles, né? Então, rejeição é meio estranho, é meio pesado, né? Ninguém gosta de sentir quando sente, mas por que sentimos, né? E o Felipe Boni, na primeira parte, comentou algo que me intrigou bastante, e eu estou aqui refletindo sobre isso, que muitas vezes nós condicionamos relações que nos fazem nos sentir assim, rejeitada, e ali eu complementei com alguns outros sentimentos, né? Como pode vir ali da rejeição, ofensa, julgamento e uma agressão vivida, eu digo, no assédio moral, né? Algo que te fere de alguma forma. Ele citou ali na primeira parte do programa que muitas vezes nós alimentamos relações, né? Que que nos mantém no mesmo padrão para não gerar, né, o desconforto da mudança, né? Para a gente não bater de frente com o medo, né, que nos faz seguir ali. Mas até que ponto a gente vai viver parado, né? Até que ponto a gente vai deixar de viver o que é mais leve, né? O que é mais bonito, o que é mais saudável, por este medo, né? De nos perguntarmos quem somos, né? De nos perguntarmos o que eu preciso mudar, como eu posso mudar e quem pode me ajudar a mudar, né? Então, você não está sozinho nessa caminhada, você está comigo aqui,
Paty Kovacic, no Portal da Cura, na presença do Felipe Boni. E antes da gente voltar para esse papo sobre a rejeição, entender as origens e os caminhos para conseguir mudar isso na nossa vida e trazer, né, a partir do amor próprio, tantos outros tipos de amores que podemos viver, eu queria fazer um convite, que é um convite de amor, que é um convite de vida, que é um convite de saúde. Quem me acompanha aqui no programa conhece o Método Kovacic, ou se você está entrando aqui pela primeira vez no Portal da Cura, nessa segunda parte do nosso programa, que dura 1 hora, todos os sábados, a partir das 5 horas da tarde. A bandeira que eu carrego, né, e o que me traz aqui nesse encontro é o Método Kovacic, é esse tratamento natural destinado a pacientes com câncer, que foi desenvolvido por Estevão Kovacic há 60 anos atrás aqui no Brasil. Então, eu deixo o convite a você que vive a doença câncer ou que acompanha, né, direto ou indiretamente, alguém que vive essa doença, a refletir um pouco mais sobre isso, a conhecer, né, um caminho mais leve que, de fato, transforma a vida da pessoa, permite que a pessoa passe, né, de uma forma mais leve e saudável por essa trajetória que não é fácil, sabemos, mas que temos a tranquilidade e a leveza de falar que é possível, sim, você transformar de uma forma positiva, tá? Tendo a possibilidade, então, de viver por muito tempo depois ressignificando a sua vida e trazendo mais amor, né, e oportunidade mil de prosperidade. Esse site eu quero que você anote, e eu também quero que você anote meu telefone caso você tenha alguma dificuldade de acessar alguma informação ou de transferir essa informação a outra pessoa, tá bom? O site da Associação Estevão e Maria Kovacic é aemk.org.br, aemk.org.br, e o meu telefone, eu falo de São Paulo, o DDD é 11, e o telefone é 95595 5465. Então, é 95595 5465. Qualquer dificuldade, vocês me escrevem. Também qualquer sugestão ou crítica com relação ao programa para ajudar a fortalecer aqui o meu programa ou o canal digital no YouTube da Paty Kovacic, escreve, eu aceito todas as sugestões e todas as críticas também. Adoro quando as minhas ouvintes me escrevem, puxando a minha orelha. Eu escuto e tento ajustar e tento melhorar sempre. E eu vou deixar só mais um convitinho para vocês. Quando vocês acessarem o site, deem uma olhadinha ali em locais de atendimento e percebam que a gente tem um atendimento para o ser humano e atendimento para animal. Então, a mesma origem da doença câncer que acomete o ser humano também acomete o animal, e temos pontos de atendimento para os dois, tá? Ali no site você escolhe o ser humano ou o animal, o país que você deseja esse atendimento, estado, cidade, e vai ter um meio de comunicação com um voluntário ou com um terapeuta um voluntário terapeuta ou um terapeuta que fornece essa prática, tá? Eu atendo aqui junto com a minha família no ponto da Santa Cruz, mas sejam bem-vindos para acessar qualquer um dos nossos pontos aí, serão tratados da mesma forma, da mesma maneira, com certeza. Agora vamos direto aqui para nossa conversa, ou voltar para a nossa conversa, para terminar essa tarde mais fortalecido, né? Um pouco mais esclarecido sobre nós. Fê, na primeira parte do programa você terminou falando sobre o medo, como uma dos pilares, talvez se assim eu posso chamar, você me corrija, que mantém esse comportamento, esse sentimento, né, de rejeição na nossa vida. Eu estava comentando, né, lembrando de novo a frase do Freud, né, quando a dor for maior do que o medo da mudança, então a mudança acontece. Legal. Né? Aí eu queria voltar nessa história, porque a grande questão é o seguinte: o que impede a gente de realmente transcender na vida? O que impede a gente de se transformar, mudar as coisas que não estão legais pra gente? O medo da mudança. Então, na verdade, é essa resistência que a gente tem interna de tentar uma nova possibilidade. Né? Isso te faz querer voltar para aquilo que você vem repetindo e repetindo e repetindo, que às vezes não tá legal. E tem uma coisa interessante de trazer aqui como uma consciência, que eu acho muito legal, que é o seguinte: a gente sabe que a nossa vida não está legal, né, quando você está muito incomodado com tudo que está acontecendo à sua volta. Sabe aquela sensação do sapo na panela? Uhum. Você põe um sapinho na panela, água gelada, liga o fogo baixo e vai esquentando devagar, devagar, devagar. Quando você percebe, a água já esquentou, não dá mais para o sapo pular fora. E às vezes a gente está vivendo isso na nossa vida. Às vezes a gente está exatamente nesse lugar, né? Sendo exatamente esse sapinho na panela,
né? Que está numa energia que não é legal e não está conseguindo se transformar. Um ponto importante da rejeição é a gente perceber o seguinte: por que normalmente a gente se sente rejeitado? Vamos supor, eu estou aqui do lado da minha amiga, a Paty Kovacic, né? E de repente eu tenho a expectativa, e às vezes eu não tenho consciência disso, tá, gente? Porque isso nem sempre é consciente, não é uma coisa que é clara, mas às vezes eu tenho a expectativa de que ela vá me validar e falar o quanto eu sou legal e o quanto o que eu estou falando é bacana e tudo mais. E aí vamos supor que acabou o programa daqui a pouco, a Paty não fala alguma coisa dessas. O que vai acontecer? E aí, foi bom ou não foi bom? Exatamente. Aí, de repente, eu falo, e aí? Aí ela fala, vamos conversar depois? Pronto. Entrei num buraco negro. Morri. Entende? Se eu não tiver, obviamente, digamos assim... Seguro de si? Seguro da minha pessoa, seguro daquilo que eu estou fazendo, eu vou entrar num buraco. Certamente eu vou entrar num buraco. Mas por que isso acontece? Porque eu estou projetando nela... usando esse exemplo que eu trouxe aqui, eu estou projetando na minha amiga Paty uma coisa que só eu posso dar para mim. Só eu posso, nesse sentido mais profundo, me validar. Às vezes o outro não diz, e não é porque o outro não está te validando. É porque o outro, às vezes, sei lá, está pensando já em outra coisa, já está com a cabeça num outro universo. Então, percebe que a maior parte das vezes que a gente se sente rejeitado, a gente está jogando no outro uma responsabilidade que o outro não tem, que só a gente tem. E é aí que entra essa chavinha tão importante que se chama amor próprio. Que é você poder se olhar literalmente no espelho da vida, né? E eu gosto muito de um exercício que daqui a pouco eu posso comentar. Boa. De você poder se olhar no espelho da vida e reconhecer em você as forças e os poderes, e os dons, e os talentos e as habilidades que você tem. É você olhar para você e falar assim, puxa, que legal, eu tenho isso. Olha que legal, eu posso não ser desse jeito aqui, mas eu tenho essas qualidades, essas coisas que são boas em mim. E quanto mais você vai fazendo esse trabalho de autorreconhecimento, e no começo às vezes é difícil, mais você vai se libertando da necessidade de colocar fora uma coisa que já está com você. Você sai dessa energia, dessa frequência, dessa escassez, dessa falta. Fê, assim, sabe que ouvindo você aqui, pensando nesse exemplo, né, da projeção onde a gente coloca no outro esse peso, essa responsabilidade de nos reconhecer ou de nos suprir algo que nos falta, aproveitando essa palavra. Então, você está sempre cobrando do outro, sempre apontando para o outro, sempre responsabilizando por outro, algo que você desconhece ou não faz simplesmente por você. Eu não vou falar tão fofo quanto você, apesar que eu acho que eu sou fofa. E você não faz por você é fofa, mas você está cobrando do outro. Aí eu pensei numa situação inversa. Se couber, você comenta. Se não, a gente volta para a questão do espelho, que eu quero que você fale desse exercício, que é muito legal. A situação inversa que eu vejo, muitas pessoas passando por isso, e talvez eu tenha passado por isso também em algum momento, é você tentando suprir o outro excessivamente. Você se sentindo responsável de amparar constantemente o outro, sem perceber que você está entrando nessa situação, né? Como se classifica o comportamento de alguém que está suprindo o outro que está fugindo da rejeição? Ou diria até... Cabe aí, hein? Cabe. Não, eu diria até o seguinte, né? É a pretensão de achar que você está suprindo o outro de alguma coisa. Sim, mas é engraçado. Obrigada. Porque não... De repente você vê assim, por que eu estou fazendo isso? Lembra que eu brinquei na primeira parte que eu falei sobre as rotas de fuga? Né? Que o excesso da minha facilidade de ter a empatia ou a compaixão pelos outros, né, fazia com que eu fugia do caminho que eu precisava. Resumindo, ouvintes, tá? A conversa é um pouco mais longa que isso, então, por favor, ouça essa entrevista a partir de segunda-feira no nosso canal do YouTube. Mas voltando para cá, eu percebi isso. Eu falei, nossa, mas quem é você, Patrícia, para achar que você pode, né? Vou usar suprir, mas na época eu pensei outra coisa. Você pode oferecer tanto pelo outro e você não faz, né, nem metade por você. Né? Quem é você? Né? Você está brincando, né? Você está fingindo que sabe algo, você está fingindo que você pode algo. Então, obrigada. Você fez o comentário que eu precisava. Para suprir aqui o que eu pensei e para lembrar um pouquinho mais da minha história. Mas, quer comentar algo?
Não, fica à vontade. Manda ver na história do espelho, que também é boa. Não, viu? então... Eu lembro a primeira vez que eu fiz esse exercício que você... Não sei se você lembra, no Awakening Talks, que eu conheci o Felipe Boni através de um projeto de um amigo nosso, Cauê Risque, que é um projeto maravilhoso, Incrível. que chama Awakening Talks. E a gente participou de uma série que era o Awakening Talks Entrevistas, que é onde a gente procura essas histórias de despertar das pessoas, mas ali a gente procurou pessoas chaves com assuntos específicos. E nessa oportunidade incrível, e eu aproveito para mandar um beijo para o Cauê Risque, para a família Risque, para todos os entrevistadores voluntários do projeto. Eu lembro que para incentivar e treinar a gente para conversar com as pessoas com mais foco ou com mais segurança, você apresentou o exercício do espelho. E a primeira vez eu fiquei até tonta, Fê. Eu não conseguia olhar, eu ficava meio desnorteada, porque eu começava a enxergar coisas que não estavam ali. E aí depois eu entendi que era o propósito do espelho, era esse, enxergar além do físico, né? Você sabe que esse exercício ele é muito provocativo. Ele é provocativo no sentido que, assim, a gente não está acostumado, por incrível que pareça, a se ver, literalmente. Aí talvez o ouvinte esteja pensando assim, nossa, mas eu me olho todos os dias no espelho, eu vou lá, arrumo meu cabelo, não sei o quê, né, dou aquele trato. Não, mas é diferente. Esse olhar é um olhar que não é um olhar concentrado na tua essência. O exercício do espelho, gente, ele consiste... E eu vou ensinar isso porque é uma chavinha muito legal para você começar a virar, a se transformar, né, nesse lugar de não precisar mais dessa validação externa, e sim desse lugar onde você mesmo é a fonte geradora do seu amor, né? Então, o exercício do espelho ele é um convite para você se olhar nos seus olhos. Então, é uma proposta muito interessante, assim, você faz o quê? Você põe um espelho na sua frente, coloca uma velinha do lado direito. Essa velinha você vai acender, tenta ficar num lugar mais escuro. Ah, mas eu tenho medo de escuro. Bom, fica num meio escuro, não precisa ficar no escuro completo. O grande lance é o seguinte, quanto menos coisas você tiver em volta, menos distração você vai ter, para que você possa realmente se concentrar naquilo que é o exercício. E o exercício consiste em você só olhar para os seus olhos e nada mais. Aí você fala, nossa, mas o que eu vou ganhar olhando para os meus olhos? Faz o exercício. Você vai ver que é muito legal. Porque é o seguinte, você vai ver coisas que você nunca viu em você. Você vai perceber coisas que você nunca percebeu. E esse é o princípio do reconhecimento, o princípio do autorreconhecimento. A gente começa a se curar dessa maluquice que a gente inventa pra gente de ficar projetando fora as coisas, no momento que a gente se autorreconhece de várias coisas. A gente autorreconhece as nossas habilidades, os nossos potenciais, os nossos dons. A gente reconhece a nossa capacidade de amar. A nossa capacidade, por exemplo, de ser uma boa companhia para nós mesmos. Tanta gente, né, sozinha agora, ainda mais nessa época de pandemia. Mas se você puder ser uma excelente companhia para você, a vida fica muito legal. Não é verdade? Com certeza. Então faz esse exercício, se proponha 15 minutos, 20 minutos em frente ao espelho, só olhando para os seus olhos. Você vai ver o que, assim, de maravilhoso vai começar a aparecer na sua frente. E isso vai te abastecer. E aí você pode usar uma frase que vai te ajudar a começar esse processo de autocura, né? Que ajuda você, inclusive, a transformar essa necessidade da rejeição. Nós adoramos dicas. Que é uma frase que se usa muito na hipnoterapia, né? Que é a frase do eu dou conta. Você olha nos seus próprios olhos e diz assim, eu dou conta. Segunda frase, eu sou suficiente. Se você for capaz de fazer isso todos os dias, escreve grandão lá no teu banheiro pessoal, eu sou suficiente, eu dou conta. E todo dia você olha para os seus olhos e fala essas duas frases. Você vai ver que muita coisa vai começar a mudar. Fantástico. Fê, eu quero falar um pouco mais sobre quando a gente toma consciência e as medidas. Eu só quero lembrar aqui aos ouvintes que a gente está aí na reta, está caminhando, né, para o final do nosso programa em breve. Nossa. E eu quero lembrá-los, não, calma, que a gente tem uns minutinhos ainda, mas eu quero lembrar o ouvinte que a gente tem espaço e tem tempo para a sua participação. Então, lembra que o telefone está aberto, é uma honra sempre recebê-los. O telefone da Vibe é 3171-0221 ou 3262-4490. Eu esqueci de falar, Fê, desculpa. E lembrem que é sempre um prazer ter a sua voz aqui no programa, o seu depoimento, ou principalmente sua pergunta para o Felipe Boni, para aproveitar a presença dele. E aí eu faço a minha pergunta, então, como eu falei,
Uma vez que a gente falou lá atrás, e você fala agora, mais uma vez, de tomar consciência, agora você fala de um exercício, né? Que esse olhar, e que ele vai te mostrar coisas que você precisa perceber de você. Quando eu tomo consciência, eu trago essas informações, quais são os mecanismos, quais são as técnicas que você falou mais cedo que poderiam ajudar as pessoas nessa tomada? Porque eu falei um pouquinho, não, muito de mim hoje, e muitas técnicas me ajudaram, né, Fê? Me apoiaram a transformar, né, nessa percepção e a transformar o meu comportamento, para que eu me sentisse bem, né, cada vez melhor comigo mesma, né? Então, quando você fala dessas técnicas, o que você enxerga, qual o caminho que você entende que pode ajudar nesse processo? Olha, como eu comentei, né, o fato, só de você fazer essas frases mediante o espelho, por exemplo, eu dou conta, eu sou suficiente, já vai mudar muita coisa. Pode ter certeza. Se você realmente estiver na proposta, né, de fazer isso todo santo dia, pelo menos por 21 dias, você vai perceber que já vai ter uma mudança significativa. Porque você vai depender menos desse externo, dessa necessidade do externo. Outra coisa é você perceber o seguinte, a gente só enxerga no outro aquilo que a gente quer enxergar. Então, por exemplo, se você está numa relação de amizade, de relacionamento afetivo, né? Hoje é Dia dos Namorados, e você, de repente, olha para o outro e fala, puxa, o outro não me viu hoje, na verdade, volta isso para você. Ao invés do outro não me viu, muda essa frase. Onde que eu não estou me vendo? E começa a se enxergar, começa a se perceber. Esse é um princípio. Agora, se você tem uma questão muito mais profunda em relação à rejeição, em relação a qualquer dor existencial que você está carregando com você, aí eu te diria o seguinte, procura um profissional. Porque, por exemplo, dentro da medicina da alma, eu trabalho com várias ferramentas. Eu trabalho com Theta Healing, barras de Axis, facelift energético, mas eu também trabalho com hipnose, que ajuda a mexer nesses mecanismos internos, nesses mecanismos do inconsciente. Porque a maior parte das coisas que estão criando essa sabotagem da nossa vida, que está impedindo a gente justamente de ir para frente e de virar a chavinha, por exemplo, de dar certo num relacionamento afetivo, tanta gente, né, querendo viver uma relação amorosa e não consegue. E isso está no nível do inconsciente. O inconsciente é 90%. É aquela parte submersa do iceberg, é aquela parte que normalmente a gente não está consciente. Então, às vezes, você precisa, sim, de alguém que vá dar esse auxílio. Sim. E são bons caminhos. Doni, tá me ouvindo, Doni? Tem alguém aí na linha? Você coloca aqui pra gente? A gente tem um ouvinte, Fê, para conversar conosco agora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Quem fala? É a Lúcia, a Patrícia. Ô, Lúcia, você fala da onde, querida? Eu falo aqui de São Paulo. Eu faço terapia com você lá no Kovacic. Ô, Lúcia, tudo bem? Tudo bem. Que bom ouvir sua voz. Você tá bem? Tudo em paz? Tudo. Ótimo programa, viu? Esse assunto é muito importante, né, pra gente. Sim. O quanto a gente aprende todo dia, né, Lúcia, nessa caminhada? Então, eu tô ouvindo ele falando, né, eu fui, como dizia na minha época, terapeutizada há muito tempo na minha vida, assim, como a gente, ele estava falando agora por último, essa questão da sabotagem, né, porque a gente traz para a consciência, acha que aprendeu, né, aí daí a pouco surge uma situação, a gente fantasia, eu acho que é muita fantasia, não é assim? Sim. Então, como que a gente lida com isso, né? É complicado mesmo. Acho que ele estava falando sobre isso nesse momento. Justamente, agora. E é interessante, Lúcia, desculpa, né? Uma vez que você já anunciou que você está conosco no ponto de atendimento da Santa Cruz. E é interessante que quando você consegue criar uma segurança e uma estabilidade num processo físico que você está passando, porque o tratamento que você está passando, a doença câncer que você está vivendo, não é nada fácil, né? Desde o diagnóstico, todos os tratamentos, a caminhada é difícil. Mas ali você começa a olhar um pouco mais diferente para a vida, né? Você procura um sentido, procura um propósito. E eu acho que você deve estar achando também interessante o programa,
E eu fico feliz de poder estar compartilhando com você esse programa, porque o que vale da vida se a gente não tiver clareza, né, Lúcia? O que vale da vida se a gente não tiver amor por nós nesse processo? Porque todo o resto acaba não tendo valor, né? Acaba não alcançando o resultado porque você não está sendo sincero de uma forma concreta. E aí eu vou pedir para o Fê comentar a sua fala sobre que por muito tempo você foi, como você falou, terapeutizada. Porque às vezes a gente trabalha muito nesse consciente que é raso, que nem o Fê falou, que é o iceberg, Lúcia, a gente fica cavucando numa coisa que a gente não consegue, né, transpor. A gente está convocando informações que nós já sabemos, que está ali muito clara. Agora, o que está lá atrás de tudo isso, né? O que rege esse repeteco, né, nosso repeteco do nosso comportamento, né? E o que traz tanta inquietude ou talvez infelicidade. Eu vou pedir para o Fê comentar a sua ligação, e aí já digo para vocês dois queridos que a gente já está na reta final do programa, então a gente fecha o programa com a sua pergunta. Lúcia, eu espero que você continue bem, siga lavando o seu isolante, eu te vejo em breve lá na Santa Cruz. Obrigada de coração, viu? Um beijo para nossa cachorra também. Agradeço, muito bom o programa, viu? Obrigada, Flor, beijo. Beijo. Oi, Lúcia, tudo bom? Muito legal, obrigado pela tua participação. Diga. Desculpa, é verdade. Não, desculpa. Fala. Eu não queria te cortar, eu te dou esse espaço, como eu falei, você já encerra o programa com esse comentário. Beleza, vamos nessa. Muito interessante isso que você trouxe, sabe, Lúcia? E assim, eu queria te trazer primeiro uma nova perspectiva. Às vezes, não é que a gente derrapa na mesma questão. Às vezes a gente derrapa numa outra camada de consciência. Sabe Diga. Pode falar? Tá bom. Sabe aquela questão, Lúcia, de quando você que já foi terapeutizada, né, por muito tempo, como você mesma disse, você vai passando por camadas de consciência. Então, você passa por aquela questão, olha alguma coisa, olha um aspecto, trata aquilo. Depois você vai mais uma vez, trata de novo, olha outro aspecto. Toda vez é uma nova camada, toda vez é uma nova possibilidade de você perceber aquilo. Mas o que eu queria te trazer como uma consciência final, e eu acho que é interessante, me lembrei disso agora, trazer isso também como uma consciência para esse programa que está chegando ao fim, é o seguinte: a gente normalmente tem dificuldade em mudar no momento em que a gente enxerga aquilo que a gente tem medo de mudar, né, maior do que a gente. Então, a gente dá um significado maior para aquela coisa, para aquilo que a gente está com medo, e enquanto aquilo for maior do que a gente não consegue transpor essa barreira. O segredo é você olhar no mesmo horizonte, é você conseguir enxergar as coisas no mesmo horizonte. Nada é maior do que você, nem menor do que você. Ninguém é maior do que você, nem menor do que você. Tudo tá no mesmo nível. Obrigada, exatamente. Fê. Vou aproveitar e fechar, então, aqui com esse pensamento. Agradeço mais uma vez a sua presença. Peço desculpas, né? Passa voando o programa, encerrar, assim, o programa. A todos os ouvintes que nos acompanharam, muito, muito obrigado. Deixo o convite para vocês retornarem aqui ao programa sábado, que vem às 17 horas, ao vivo, aqui na Vibe Mundial. Um beijo grande no coração e se cuidem. Feliz Dia dos Namorados! Sim.